Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal, você que está assistindo o gravado pelo YouTube, né? Se você quiser participar das lives, aqui na aba comunidade do YouTube tem assim toda a grade de live que eu faço, né? Para você participar ao vivo, fazer sua pergunta para o médico. Então, na aba comunidade do YouTube tá toda lá a grade bonitinha de lives que eu vou fazer nesse mês de julho e nos próximos meses também. Certo, minha gente? Boa noite, pessoal. Hoje a live de hoje é o tema que vocês mais gostam aqui no canal, que é tumores na parótida, né? Hoje eu convidei o Dr. Tiago Demétrio, né? O Dr. Tiago, ele é médico cirurgião de cabeça e pescoço. E ele muito gentilmente aceitou fazer a live. Olá, pessoal, boa noite. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem? Com você? Como é que vai, Vanessa? Doutor, olha, primeiro de tudo, eu queria demais agradecer. Eu sempre fico muito feliz quando os médicos, na visita agitada de vocês aí, não é só cirurgia e consulta, né? A correria. É, tudo, é tudo, e ainda para um tempinho para falar comigo, para trazer esse conteúdo que é importante nesse mês, né? Que é um Sim. mês especificamente, né? Que é o mês de Julho Verde, né? Que é onde os cânceres de cabeça e pescoço aí tem essa prevenção, né? E a parótida ela faz parte, e muita gente nem sabe que existe parótida, né? Nem sabe que existe glândula salivar. Então, primeiro de tudo, obrigada, doutor. Eu espero que o senhor volte mais vezes aqui no canal, que seja a primeira de várias lives. Se Deus quiser. E eu agradeço essa oportunidade, não só pelo Júlio Verde, mas, como você bem falou, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade que não é tão conhecida. E aí, consequentemente, as doenças também muitas vezes passam batido, vamos dizer assim, as pessoas não conhecem e muitas vezes ou tem um susto do diagnóstico de uma doença que nunca ouviu falar, ou, quando pior, faz o diagnóstico tardio. Então, eu sou aqui natural de Mossoró, estou no interior do Rio Grande do Norte, mas fui para São Paulo, estudei os 4 anos, fiz minha residência lá na USP São Paulo, e sempre tive essa vontade de voltar para casa justamente por isso, porque como é uma especialidade que não é tão conhecida nem nos maiores centros, imagina aqui no interior do Nordeste. É, vocês são poucos, né, doutores? Tem poucos profissionais. Eu estou aqui em São Paulo, e aqui em Sim, São Paulo, mesmo assim, são poucos profissionais, né? Então, tem locais que nem tem o cabeça e pescoço, né? A pessoa é até encaminhada para outro especialista uhum, ou até para outra cidade, né, doutor? exatamente. Então, comparando com a otorrinolaringologia, que é uma especialidade irmã, proporcionalmente é bem menor a população de cirurgiões de cabeça e pescoço. Comparando já Nordeste com o Sudeste, por exemplo, proporcionalmente, ainda tem até um pouco mais de cirurgião de cabeça e pescoço aqui. Porque como aqui tem muito câncer de pele, é o tumor mais comum no Brasil, mas aqui é bem mais frequente, então acaba que a gente tem mais contato com essa doença, acaba chamando mais atenção para a área. Aí muda um pouquinho as características da especialidade do cirurgião de cabeça e pescoço. Então, no Sul e Sudeste, o pessoal fuma mais, tem o Rio Grande do Sul, o hábito do chimarrão, líquidos quentes, e aí muda um pouquinho as doenças. Assim como aqui tem a maior incidência solar, o pessoal trabalha muito na agricultura com maior radiação solar e acaba tendo mais câncer de pele. Doutor, eu já vou fazer uma pergunta Vamos que eu vamos nunca lá. faço, que me chamou a atenção. Chimarrão, doutor, chimarrão, ele pode causar alguma alteração na boca, na garganta? Alguns trabalhos mostram que o principal fator não é nem só o chimarrão, é o quente. Tomar um líquido muito quente, aí faz o trauma de repetição. É a mesma história de quem, por exemplo, tem o hábito de fazer higiene oral com colutório, que tem várias marcas para fazer o bochecho. Então tem que dar Sim. preferência àquele sem álcool, porque se tiver álcool também é um trauma de repetição. Às vezes, por exemplo, muito comum, o pessoal tem um problema no dente, tem uma má oclusão e às vezes nem vai no dentista, aí tem o hábito sem querer de ficar mordendo a bochecha, e aí de tanto machucar durante vários anos, pode desenvolver um câncer. Mas se tratando de câncer de boca, de garganta, de laringe, que é o foco do Júlio Verde, vamos dizer assim, porque são doenças mais graves, o principal vilão é o cigarro, de longe. O cigarro, e o segundo vilão
é a bebida alcoólica. Quanto maior o teor de álcool, pior. Aquele cigarro eletrônico também? Não, né, doutor? O cigarro eletrônico está se mostrando um grande vilão, principalmente para as doenças do pulmão, até porque ele causa mais dependência e a lesão pulmonar é bem mais grave. Na cirurgia de cabeça e pescoço, a gente entende que também é ruim, mas os trabalhos têm menor quantidade do que a pneumologia, por exemplo, que o pessoal da pneumo já estão mostrando uns danos bem significativos. O pessoal aqui em São Paulo, eles gostam muito de ser moderninho, né? Sim. Então eles fumam aquele tabaquinho. Ah, é natural, Sim. é só... Aquele ali também é ruim, né, doutor? Eu estou na dúvida se eu sei qual é esse, porque talvez o nome mude, mas tem o calor, a combustão e tem a nicotina, então vai ter produtos químicos que, devido ao calor, aumentam o trauma local e aí vai tendo o risco de câncer, né? Então, é bem interessante porque aqui no Nordeste, aí no interior de São Paulo também tem o cigarro artesanal, que o pessoal faz como se fosse um rolinho. Então, o cigarro industrial ainda tem um filtro para tentar diminuir a quantidade de produtos tóxicos, né? O artesanal nem isso tem. Então, na Índia, tem o hábito de mascar o tabaco. Então, os principais cirurgiões de cabeça e pescoço, por muitos anos, surgiram na Índia justamente por esse hábito de mascar muito o tabaco e aí não fumar em si. E aí tem outros tipos de doença. Aí cada região vai tendo as características próprias. Isso é bem interessante. O senhor falou também do álcool, eu também queria chamar a atenção. Uma vez eu li que o álcool, ele aumenta as glândulas salivares, isso é verdade, doutor? É a história daquele famoso pagodeiro, né? Que o pessoal fala que você vai, se beber muito, vai aumentar a hipertrofiar a glândula parótida. Aí fica com um rostinho que lembra o papudinho, né? Como se fala muito aqui no Nordeste, em São Paulo também fala. Só que aqui é mais comum. Mas o interessante é que quanto maior o teu alcoólico, aí a glândula salivar acaba aumentando. E isso é muito importante. É como se tivesse um estímulo maior para a secreção salivar, devido ao teu alcoólico. E aí isso atrapalha muito a cirurgia de parótida, porque às vezes tem um tumor de parótida e tem uma parótida grande. Então, como eu acompanho vocês e vocês sempre estão falando, uma das complicações da cirurgia da parótida é a manipulação do nervo da face, o nervo facial. E tem um raminho que vem aqui para o lábio, que às vezes é o que sofre mais. Que aí a pessoa pode ficar com a sequela na motricidade, na movimentação do lábio. E aí, quanto maior for essa parótida, mais hipertrofiada pelo álcool, mais difícil para o cirurgião achar. E aí uma coisa vai piorando a outra. Doutor, como que... Porque assim, normalmente tumor de cabeça e pescoço, eles Sim. são silenciosos, né? E às vezes até tem algum outro sintoma, mas às vezes acaba passando desapercebido, né? Sim. Não é nada, né? E quando a pessoa chega até você, já está assim... Existe algum tipo de sintoma de tumor de parótida que a gente pode ficar assim preocupado ou enfim, como é que descobre, acontece? né, essa história? Exatamente. Então, o tumor de parótida, a gente tem que entender que são doenças diferentes, na verdade. Às vezes você pode ter um nódulo na parótida que não necessariamente é um tumor. No caso, mesmo sendo benigno, maligno, coisa boa, coisa ruim, às vezes pode ser um linfonodo, uma íngua, que aí é uma infecção viral. Teve o Covid agora, a pandemia, que mudou muita coisa. Mas tem outros vírus que também podem aumentar e dar aumento das bolinhas na região cervical e da face. Então, o clássico da parótida é justamente o nódulo na região da frente da orelha que levanta o lobo da orelha. Então, geralmente, os pacientes chegam com essa queixa. Tem um nódulozinho, um carocinho aqui na frente da orelha que começou a elevar o lobo da orelha. Esse é o clássico. E aí, essa doença, os tumores na parótida, que são as glândulas salivares maiores, quanto maior a glândula, maior a chance de ser benigno, de ser coisa boa. Então, nesse contexto, são doenças mais lentas, que levam meses, às vezes até anos. Geralmente é assim, e às vezes o paciente não valoriza muito, que é o grande maioria dos casos, eu diria que 95%, 97% dos casos aqui na nossa região. Fugir um pouquinho essa regra, o tumor está crescendo rápido, está doendo, já tem uma sequela neurológica do rosto, aí já acende uma luzinha amarela de alerta, que aí pode ser um tumor até maligno e agressivo. Então, o clássico é
um sintoma, um sinal que o paciente chega no consultório. Tem um nódulo na região anterior da orelha, muitas vezes já levantando o lobo da orelha, mas isso não me atrapalha em nada, eu não tenho uma questão funcional. O que me incomoda mais é porque a bolinha é feia, porque está fazendo volume e está chamando a atenção. Quando é o linfonodo, aquela íngua, como o pessoal chama, a Landra, que o médico chama de linfonodo, ela vem junto a uma infecção. Então, muito comum agora no contexto da pandemia, o pessoal que tomou a vacina, algumas vacinas estimulavam muito os linfonodos, que é uma resposta positiva, que a vacina deu certo, e apareciam muitas bolinhas, muitos nódulos no lado que foi a vacina. E também aparecia na parótida. Aqui na nossa região está dando muita mononucleose, que é a doença do beijo, que até a cantora Anitta chamou a atenção há um tempo atrás, mas também tem tuberculose, tem outras doenças que também podem dar os aumentos dos linfonodos. Então, descobrir o nódulo nessa região da parótida, está na dúvida do que é, tem que fazer um ultrassom bem feito, porque o ultrassom é o principal exame para clarear as coisas. É um nódulo na parótida, é um linfonodo, às vezes um cisto na pele de quem tem pele oleosa, e às vezes acaba confundindo. E doutor, eu faço essa pergunta porque muita gente acaba me perguntando também, Sim. e eu, Vanessa, também falo como justa causa, né? Porque Sim. eu já fui paciente. Os tumores benignos predominam aqui na região da parótida, Sim. mas eles podem causar também desconforto, chegar até doer. Tumor benigno também pode causar dor, porque muitas vezes as pessoas leem que só o câncer que causa dor, Sim. aí a pessoa fica apavorada, né? É. Mas o tumor benigno também pode causar algum tipo de desconforto? Pode pelo volume, pela compressão das estruturas, né? Mas geralmente para chegar a esse quadro de desconforto, ele tem que ficar muito grande. E, geralmente os pacientes reclamam na faixa de 3 ou 4 centímetros, porque aí você, dependendo da localização, ele pode comprimir as partes mais profundas. E aí, essa queixa de dor é um pouco subjetiva também. Tem gente que vai perceber um pouquinho de desconforto, mas mais inespecífico. O que o cirurgião sempre procura saber quando pergunta a dor, se tem dor no nódulo na parótida, se tem uma dor como se fosse uma furadinha de agulha, furando, cortando, pinicando, porque existe um tipo de câncer na parótida, que é chamado adenoide cístico, que ele dá dor, ele já tem esse comportamento, e aí além da dor local, ele já invade geralmente o nervo da face e já tem sequelas da motricidade do rosto. Porque a parótida, é bem interessante, pessoal, essa história, ela é como se fosse um sanduíche. Eu explico assim bem simples no consultório. E aí no meio desse sanduíche, das duas fatias do pão, vamos dizer assim, você tem um nervo que controla toda a mímica facial, o rosto. E aí, dependendo desse tumor, se crescer mais rápido, se ele for agressivo, ele vai empurrando essas ramificações do nervo, que lembram os ramos de uma árvore, por exemplo, e se for maligno, ele acaba pegando, invadindo, e aí esse nervinho para de funcionar. Aí, além da dor, no caso do tumor adenoide cístico, o nervo parando de funcionar, o paciente pode ficar com a sequela. Dificuldade para fechar o olho, dificuldade para mexer, movimentar o lábio superior ou inferior, que são os que chamam mais atenção. Aí o cirurgião já vai ficando mais desconfiado que pode ser uma lesão maligna e não ser um tumor tão bonzinho quanto o benigno. Tumor é porcaria, doutor. Nem o benigno é bom. Isso, porque é muito comum Nem o aqui benigno. perguntarem, é bom ou é ruim? Aí a gente acaba adaptando, né? Não, tumor é ruim, gente. Tumor é bolinha porquinha, não é pra tá. Eu vou até pegar o gancho disso, doutor. Sim. Quais que são os tumores que pode ocorrer na parótida, né? Quais que são os mais frequentes aí na parótida? Então nós temos as glândulas salivares maiores, a parótida, submandibular e sublingual, e a parótida é a maior e a que é mais acometida por tumores, vamos dizer assim. 80% dos casos são benignos, varia um pouquinho de acordo com a região, de acordo com o estudo, mas de longe o adenoma pleomórfico, que é o benigno, ele é mais comum. O adenoma pleomórfico, apesar dele ter essa característica de ser benigno, de não dar metástase, vamos dizer assim, mas tem que ser bem operado porque ele tem uma chance de recidivar. Ele tem que ser tirado com margem, lembrando um tratamento cirúrgico oncológico para câncer, no intuito de não deixar nenhum pedacinho que possa voltar. Porque uma vez que o cirurgião entrou na loja da parótida, na região ali, que manipulou no nervo, tem uma fibrose, uma cicatriz. Então, para reoperar essa região fica muito difícil
e aumenta muito a chance de sequela do nervo da face, do nervo facial. Então, o adenoma pleomórfico é o mais comum. A gente observa que quando o paciente fuma, aumenta muito a chance do tumor de Warthin, que é um tumor benigno também. E aí ele é característico, ele se caracteriza pela história longa do tabagismo, do hábito de fumar, e por geralmente ter mais de um tumor, não é só um. Às vezes ele pode ter mais de uma lesão do mesmo lado, ou até aos dois lados contralateral. E aí isso gera uma certa dificuldade, porque muitas vezes o paciente tem que fazer mais de uma cirurgia. Mas por ser benigno, a gente pode escalonar e ir aos poucos. A boa notícia é que o tumor de Warthin ele é um pouquinho mais solto no intraoperatório do que o adenoma pleomórfico. Existem outros tumores que são mais raros, que a gente acaba vendo raramente e que acaba descobrindo só depois do resultado da cirurgia. Já os tumores malignos, eles vão aumentando a frequência conforme você vai mudando a glândula salivar. Então, quanto menor a glândula salivar e as menores que ficam na boca, na cavidade nasal, tem uma chance maior de malignidade, que são bem mais raras. Dos tumores malignos mais frequentes, doutor, o senhor falou que tem o adenoide cístico, né, que adora o nervo facial, Isso. né? E tem um também que é bem comum, né? Que é o mucoepidermoide. Epidermoide, exatamente. Aí o muco epidermoide, ele tem essa origem própria na glândula, aí ele tem umas características que podem variar de alto grau, menor grau, que é importante ficar atento para o cirurgião mudar a cirurgia, tirar a parótida toda, ou tirar só o lobo superficial, ou pelo menos onde se encontra o tumor. A ideia é que, se ele for de alto grau, ele é mais agressivo, você tem que tirar mais tecido para dar mais segurança. Uma dica é que o tumor adenoide cístico, ele tem uma predileção também pelas metástases pulmonares. Então, é importante investigar, já no momento do diagnóstico, se o paciente, por azar, por coincidência, também tem outras lesões. Não quer dizer que vá ter, principalmente se o tumor for inicial. Aí a importância do acompanhamento nesse período pós-cirurgia para ter esse controle. Aqui na nossa região, como o câncer de pele é muito comum, às vezes a gente acaba vendo com certa frequência a metástase do carcinoma espinocelular, que é um tipo de câncer de pele que dá metástase para a parótida. E aí o comportamento, a história muda um pouquinho, porque é um paciente de cor de pele claro, muitas vezes com olho claro, que já teve o câncer de pele do mesmo lado do rosto, que agora evoluiu com nódulo na parótida. E a metástase do câncer de pele, desse câncer, o epidermoide, ou espinocelular, ele tem um comportamento muito agressivo, ele cresce rápido, principalmente se o paciente tiver alguma imunidade baixa, diabetes, toma corticoide para algum tratamento, eu já fiz transplante. Então é uma realidade bem comum aqui também. Então quer dizer que o câncer de pele, ele pode metastar na parótida. Exatamente. Né? Os tumores de pele, ele tem esse comportamento, principalmente esse epidermoide. O carcinoma basocelular, que é o mais comum, ele não raramente dá metástase. Só tem um subtipo que pode dar metástase, ele geralmente volta no próprio local. O epidermoide pode ter esse comportamento de dar metástase para a parótida. Então, quem já operou um câncer de pele, fica atento às vezes, porque pode ter um nódulo na parótida. Às vezes até o médico, não sendo especialista, já vai pensando em outras coisas. Um linfonodo, de uma cachumba, de uma papeira, com as viroses, e acaba, sem querer, atrapalhando o diagnóstico. Doutor, o senhor falou do adenoma pleomórfico. O adenoma pleomórfico tem uma... benigno, é legal. Sim. Vou ficar com ele, não quero arrancar. Não. O que acontece se eu ficar com o adenoma pleomórfico? Posso viver com ele pro resto da vida? Teoricamente, no início, ele não vai ter muitas repercussões porque ele é pequeno, né? Então, a gente nem percebe quando ele... É difícil perceber, dependendo da localização, quando tem menos de 1 centímetro. Mas a tendência é que ele vá crescendo. E aí, quanto maior for, tem mais o efeito de comprimir, compressão local. Então, logo de início, ele começa a afastar os raminhos do nervo do rosto, nervo facial. Então, vai chegar um determinado ponto que o paciente vai mudar de ideia e vai querer operar. Então, por questão de estética, porque está incomodando, porque as pessoas estão vendo. E aí, quanto maior for, maior a manipulação do nervo facial e maior a chance de complicações. Teve um caso que marcou muito na residência, em São Paulo, que o paciente ele tinha um tumor, ele era morador de rua, e ele usava o tumor dele como sustento financeiro. Então, ele tinha uma lesão grande de 5, 6 centímetros,
e ele acabava conseguindo a ajuda das pessoas por ter esse tumor. Mas ele ficou 15 anos com esse tumor, se eu não me engano, até que ele chegou ao momento de querer operar. E foi uma cirurgia bem mais difícil, mas deu certo também. E fora que ele tem uma característica que ele pode ser mutante, né, doutor? Isso. Às vezes ele pode ter um comportamento diferente, que graças a Deus não é o habitual. Geralmente ele fica lá mais tranquilo, mas são informações que a gente só vai saber isso depois que faz a cirurgia e manda para o estudo anatomopatológico. Então é aquela história, não vale a pena arriscar, né? É melhor você resolver o quanto antes. Porque, infelizmente, o que chega de gente no meu perfil que o adenoma ele se transforma, vira aquele adenocarcinoma, Sim, né? E ele é bem agressivo, né? É um tipo de câncer bem é, agressivo, né? E quando a cirurgia que podia ser muito mais tranquilo, o tratamento que podia ser muito mais tranquilo, acaba sendo até mais extenso justamente pela essa mutação, não só pelo crescimento, mas pela mutação, isso. né, do É. tumor, né? Por mais que a cirurgia de cabeça e pescoço, a nossa especialidade, ela surgiu justamente para preencher um espaço que outras cirurgias, outras especialidades não tinham o hábito de operar. Por exemplo, câncer de parótida, de laringe, o cirurgião oncológico não entrava ali, o cirurgião torácico também não, então sentiu-se essa necessidade. Então a cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade mais nova e tudo é muito estudado. Você tem um risco, perfil, a chance de mudar, a chance de uma complicação da cirurgia é tudo estatisticamente muito controlado, muito sabido. Aí, só que às vezes o tumor foge essa regra, né? E aí acaba E, pegando surpresa. e, doutor, qual que é o tratamento? A pessoa foi lá, foi no cabeça e Sim, pescoço, detectou o tumor de parótida, tem remédio para dissolver, sim. tem chá da casca da goiabeira para poder tomar e sair. O pessoal Existe um tratamento? descobre muitas coisas que, culturalmente falando, né? Que às vezes até a gente perde tempo. Mas o importante para a gente definir o tratamento é fazer o diagnóstico correto. Então, aqui na minha realidade, no interior do Nordeste, o principal fator para a cura de um câncer, independente de ser câncer de parótida ou não, é justamente o tempo que o paciente vai ter a primeira queixa até ele chegar no médico certo. Então, falando de parótida, é importante que você perceba que tem um nódulo, uma bolinha que não está resolvendo 2 ou 3 semanas, ele tem um aumento gradual, muitas vezes com meses. É importante você procurar um médico especialista. E ainda nesse médico especialista, merece muito a atenção o ultrassom. Existe a tomografia também, mas geralmente o ultrassom é o primeiro exame, é o exame porta de entrada, vamos dizer assim, e que muitas vezes ele já sugere, é um adenoma pleomórfico, é um tumor mais agressivo, então esse ultrassom faz muita diferença, principalmente com relação a pegar no início e fazer o diagnóstico correto. Muitas vezes a gente tem que fazer a punção para ter uma informação a mais, até para planejar a cirurgia e avaliar os riscos da cirurgia. Então, já adiantando, o tratamento quase que exclusivamente é cirúrgico, principalmente o adenoma pleomórfico, você opera e tem uns bons, altos índices de cura, mas também os tumores malignos também. Você opera e muitas vezes você tem um bons índices de cura. Só não opera quando geralmente tem alguma condição clínica que impeça. Então, é o paciente que ficou muitos anos com um tumor e tem uma doença no coração. E aí, dependendo de qual for a doença que ele tenha no coração e na parótida, a gente vai ter que procurar se é possível alguma opção de tratamento. Mas a regra é a cirurgia. E faz toda a diferença você acertar a cirurgia, a indicação, o melhor momento e operar tirando toda a lesão na primeira cirurgia. Porque se por um motivo ou por outro não conseguir tirar a lesão toda, aí fica bem mais difícil conseguir reoperar. Doutor, a cirurgia da parótida é uma cirurgia que é bem delicada, né? Exatamente. Os cabeças e pescoço fala que é a cirurgia mais delicada, uma das mais delicadas que tem aí na especialidade de vocês, Isso. né? Tem que ter Existe, paciência. tem que ter paciência. Existe quais riscos dessa cirurgia, doutor? Quando eu vou explicar para os pacientes de uma forma mais simples, eu falo bem assim. Primeira coisa, existe um tumor. Então, o primeiro risco, dependendo da localização das características, é não conseguir tirar o tumor todo e o tumor voltar. Então, sempre tem que levar em consideração isso. É bom, é importante você conversar com o seu cirurgião de confiança,
quem vai passar pela cirurgia, se a sua cirurgia tem um preditor de maior facilidade ou de maior dificuldade. Em se falando de parótida, quanto mais periférico for, falar a favor que vai ser mais tranquilo. Quanto mais medial, quanto mais para cima for, fica mais difícil, porque o cirurgião vai ter que dissecar mais o nervo facial. Então tem uma chance maior de complicar, porque ele manipula mais. Quanto mais superficial for, melhor, porque é o lobo superficial da parótida. Quanto mais profundo for, mais difícil, porque o lobo profundo ele está por baixo do nervo facial. Essa informação sobre a profundidade, geralmente a gente vai ver na tomografia. Mas o médico de ultrassom experiente, ele consegue já dar uma boa direção. Então, com base nisso, a gente vai ver se é mais fácil ou mais difícil de tirar o tumor. Considerando que o tumor é mais difícil, que aí uma situação difícil seria um tumor maligno no lobo profundo da parótida, eu vou ter que tirar praticamente o máximo que eu conseguir a parótida toda. Então eu tenho que dissecar todos os nervozinhos, todos os ramos do nervo facial, tentando deixar ele íntegro ou manipular o menos possível para ele não ter sequela neurológica. Só que esses raminhos muitas vezes são bem fininhos, como um fiozinho de cabelo. E às vezes o tumor está deitado por cima, ele invade, ele abraça, e aí é difícil. Então você pode ter uma segunda complicação, é justamente essa manipulação desse nervo facial e seus ramos, e ele parar de funcionar. E aí o mais comum é essa parte, o nervinho marginal da mandíbula, que vai atuar na manipulação, na movimentação, motricidade do lábio. E o paciente, quando vai no pós-operatório, ele já acorda apresentando esse sinal. O paciente vai tomar água, por exemplo, e acaba vazando um pouquinho de líquido aqui, ou vai comer e acaba vazando um pouquinho de comida também. Às vezes, pode ter sequela, que é mais perceptível, que vai para a pálpebra inferior. Então, o olhinho fica um pouco aberto, fica um lago oftálmico. O paciente tenta fechar o olho e não consegue ter uma oclusão satisfatória. Isso é ruim porque vai ressecar o olho e pode levar a úlcera de córnea. E aí é outro problema que aí tem que ter um acompanhamento, muitas vezes, em conjunto do oftalmologista. Então, tem que conversar tudo isso no pré-operatório, até para o paciente, se por acaso tiver essas complicações, ele entender também que tem tratamento. Vai ter um acompanhamento com o fonoterapeuta, vai reabilitar. Geralmente o tumor, o cirurgião ele não corta, não secciona o nervo. Geralmente é mais trauma de manipulação. Por mais que não volte 100%, mas ele volta significativamente ao ponto do paciente ter uma vida normal. Então, primeiro risco, não conseguir tirar a doença toda, que geralmente é mais tranquilo. Segundo risco, lesões do nervo, seja temporária ou definitiva. Geralmente não acontece, não é tão comum quando o cirurgião é especialista, mas nos casos mais difíceis pode até acometer 20% a 40% dos casos das cirurgias. Quando o cirurgião é especialista, ele tem mais experiência, diminui um pouco. E nesse contexto também, já adiantando, nós temos alguns instrumentos especiais, como o monitor de nervo, que é um aparelho que usa na cirurgia, que já indica se ali qual é o nervo que está sendo manipulado, se está fazendo muita tração, se está puxando muito, e se porventura machucou esse nervo. Então o cirurgião tem hoje opções de como tentar reduzir esse risco. E outra complicação que eu falo muito nas cirurgias é com relação à deiscência, abrir os pontos. Porque a incisão da parótida, vem aqui geralmente a incisão clássica, ela desce na frente da orelha e faz uma curvinha aqui para trás, por trás, posterior ao lobo da orelha e vem pelo pescoço. Então é muito comum da deiscência abrir os pontos nessa região mais altinha, atrás do lobo da orelha. Principalmente se o paciente não fizer repouso. Então é bom conversar com o paciente que, se não fizer repouso, se pegar em peso, mas também tiver estresse, raiva, fortes emoções, a cicatriz pode ficar mais grossa e ficar uma cicatriz feia. E aí, como é no rosto, fica visível. Então, tem que ter esse cuidado também. Quer dizer que o emocional da pessoa pode alterar a cicatrização? É como se fosse uma forte emoção que acaba contraindo o rosto e força um pouco a cicatriz. E é bem interessante que a gente vê muito isso. Quando o paciente tem uma vida mais tranquila, ou ele tem uma personalidade mais tranquila, ajuda muito na cicatriz. Às vezes o paciente tem um problema de ansiedade ou está com um diagnóstico de depressão, a cicatriz fica um pouquinho mais grossinha, fica mais visível, esteticamente fica pior.
incluindo até cirurgia de tireoide também. Então vale a pena esse repouso pós-cirurgia. Doutor, alguém me perguntou se é possível, depois que opera a parótida, Sim, ter algum tipo de problema na mastigação, né? Que ele fala que sim. fica alguns estralos na hora de mastigar. A esquisitice, a esquisitice é um termo que eu delicadamente uso para Sim. falar coisas que não tem muita explicação da cirurgia da parótida. Sim. Essa queixa de dificuldade para morder e ouvir algum barulhinho instalado lembra muito o problema de ATM, da articulação temporomandibular, que fica na mesma região. Então, muitas vezes, o paciente tem dois problemas. Tem um nódulo na parótida e pode ter um problema na articulação. Raramente, a cirurgia pode manipular muito e aí atrapalhar alguma alteração na cicatrização, que aí o paciente sente como se fosse mais dormente, perde a sensibilidade da região, até a parte posterior da orelha, se comprometer um nervinho auricular magno, que é o nervo da sensibilidade da região, e aí o paciente pode perceber alguma mudança na sensibilidade relacionada à cirurgião. Mas esse estralar, esse barulhinho quando mastiga, lembra muito o problema na articulação. E a importância de ir no dentista, porque aí pode desgastar a articulação, da ATM, como é conhecida, e pode dar dor de cabeça, pode dificultar a mastigação e dar outras queixas. Doutor, tem uma outra complicação da cirurgia que é muito constante também, que é o famoso o seroma ou saliva, né? O pessoal sempre tem, né, que come, alimenta e enche, às vezes vaza, né? Aquilo ali é seroma ou saliva, doutor? Sim. Eu vou começar com essa pergunta. Pronto. Vamos ver se eu entendi direito. Tem duas coisas diferentes que acontecem. Tem uma complicação bem recente, logo nos primeiros 5 dias da cirurgia, que a cicatriz pode inchar, que é como se fosse o seroma, acumulou líquido da cirurgia. Porque como a parótida produz saliva, então se o cirurgião não tivesse cuidado de fechar todos os caminhos que ele abriu, que ele fez a incisão para tirar o tumor, pode ficar algum canalzinho aberto e aumentar a secreção de salivar e essa saliva transbordar, vamos dizer assim, ficar logo abaixo da pele. Às vezes não é saliva, é só do tecido gorduroso relacionado ao procedimento cirúrgico. Se for isso, vai inchar um pouquinho a cirurgia, não dói, é indolor, não vai ficar vermelho, não vai ter sinal infeccioso. E aí o próprio organismo do paciente vai reabsorvendo e não é necessário fazer nada. Existe uma síndrome, que aí é diferente, que às vezes os nervinhos parasimpáticos estão relacionados à salivação, podem cicatrizar errado, vamos dizer assim. E aí acaba que, em vez de estimular a salivação na parótida, como teve a cirurgia e alterou aquela região, ele vai estimular a sudorese. O paciente vai transpirar quando estiver se alimentando. É bem descrito na cirurgia de parótida, mas aqui na nossa realidade a gente não vê muito. Vai depender muito da técnica cirúrgica, de como o cirurgião faz. Então, o tumor teve uma manipulação cirúrgica maior, ficou muito tecido manipulado, que não foi possível fazer a hemostasia adequada, mas é possível sim ficar com essa complicação. Já foi se estudado várias técnicas operatórias de como reabordar, o que pode se fazer para diminuir essa secreção, mas muitas vezes não é satisfatório. E aí vale a pena você conversar com o cirurgião que fez a sua cirurgia para saber direitinho o que se pode fazer e o que aconteceu. Muitos dos meus pacientes que tiveram essa complicação, até durante a residência em São Paulo, se adaptaram muito bem com o uso de desodorante. Então, o próprio desodorante na região já resolve o problema e é muito melhor do que você passar por uma nova cirurgia e ter o risco da sequela do nervo facial. Eu digo o seroma ou saliva porque Sim. eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque depois que o pessoal sai da cirurgia, muita gente nem pergunta ou não tem acesso ao médico, né? Aí mastiga, aí incha, aí às vezes abre o buraquinho, sai a aguinha, aí não sabe se aquilo é seroma ou se é saliva, enfim. Aí fica aquela bexiguinha toda vez no pós-operatório, e aí o pessoal fica desesperado achando que tem outro tumor ali. Não é, né? É uma complicação. E essa complicação é logo de imediato. Quando a gente fala complicação, pessoal, a gente está querendo dizer que não é para acontecer. Mas às vezes acontece. Aí, se acontecer, que está previsto, que há uma possibilidade de acontecer isso na sua cirurgia, a melhor coisa que você pode fazer é procurar o cirurgião que lhe operou. Porque geralmente o tratamento é simples
Em casos que tem muito incômodo, o cirurgião pode esvaziar, às vezes, um procedimento no consultório para aliviar os sintomas e também para afastar o risco de ter infecção, porque o que preocupa é se esse líquido ficar acumulando e entrar uma bactéria e virar um abscesso, virar um pus, a infecção. Aí pode ser uma infecção mais grave. Então, na dúvida, procure o cirurgião que lhe operou. Hoje em dia tem o Instagram, você pode encontrar muitos contatos da clínica, você vai atrás, porque se acontecer, até para acalmar o coração, vale a pena você tirar a dúvida. E a cirurgia de freio, ela é mais tardia, né, doutora? Ela já Isso, acontece meses, até anos depois, né, exatamente. da cirurgia da parótide. Exatamente. E, Então, e, desculpa, pode diga, falar. Vanessa, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia complementar da síndrome de Frey, porque eu tenho a síndrome Sim, de Frey, ela é bem acentuada, sim, né? E existem alguns tratamentos, né? Existe isso. até o desodorante, né? Aplicar Existem botox. outros também, exatamente. E a outra cirurgia, né, doutor? Que acho que ninguém ia cogitar. É, Quem passou por uma cirurgia dessa, acho que não ia cogitar passar por outra para é, poder sanar um problema que é até tranquilo, né? isso. Quem passa por a síndrome de Frey, né, doutor? Incomoda um pouco, algumas pessoas se incomodam mais, às vezes até na questão do relacionamento, do namorado, da namorada, porque você tem a secreção aqui, suor, né? E aí, a região do beijo, vamos dizer assim. Assim como também a dormência Sim. relacionada à manipulação do nervo auricular, que é justamente nessa região aqui mais sensível, que perde essa sensibilidade, que é uma região de carinho, de cuidado, né? Então tem que ter essa noção que pode acontecer. Mas quando eu vou conversar com os pacientes, não só quem teve alguma complicação da cirurgia da parótida, eu gosto muito de chamar a atenção que o benefício do tratamento, porque faz parte da vida adoecer. Então todos nós vamos passar, inclusive os médicos, eu também, vamos passar por algum processo de saúde e doença. Então, fiz um tratamento cirúrgico, oncológico, fiquei com alguma sequela, tudo bem, vamos ver como é que a gente se adapta para viver nessa atual condição. O importante é que curou, que você está bem, que você tem uma qualidade de vida boa, porque se a gente se apegar só ao lado negativo, muitas vezes vem problema de ansiedade, depressão, e alguns pacientes meus, às vezes curam dos tumores, mas se isolam até da família por questões psiquiátricas, questões de ansiedade, que o paciente fica com medo ou com vergonha. E aí a vida vai passando. É porque socialmente é porque assim, nós somos diferentes, né, doutora? Então Exatamente. cada um enfrenta de forma diferente. Exatamente. Eu sou extremamente tranquila, porque eu Sim. tenho a minha anos, a minha é bem acentuada, ela chega a vermelhão, Sim. fica bem feia, as pessoas assustam. Mas como eu sou muito tranquila, eu acabo nem ligando, né? Sim. Muitas vezes eu até explico para a pessoa o que aconteceu, enfim, tenho essa. Mas eu tenho pessoas que me escrevem, que falam, olha, eu não quero sair de casa, Isso. eu não consigo comer em público, É, justamente é, porque tem essa dificuldade. Até melhor ter um profissional da saúde mental, né? Para isso. acompanhar essa pessoa, para ela poder aí conseguir viver, né, doutor? É. Novamente, né? Ter a qualidade de vida, né? E lembrando que tem as opções de tratamento. Existem Sim. algumas medicações que você pode tomar para diminuir a produção de saliva. E a aplicação da toxina botulínica tem ajudado muito. Tem um impacto muito positivo. Então, o primeiro passo é converse com o cirurgião da sua confiança que você operou. Primeiro para saber o que aconteceu no seu procedimento e para saber quais são as opções, porque existem opções de tratamento. O que eu gosto de chamar a atenção é que não fique sozinha. Procure retornar ao especialista. Não perdi a confiança nesse cirurgião. Procure outra segunda opinião. Equipe multidisciplinar faz toda a diferença, com psicólogo, psiquiatra. Conversar com quem já passou por isso faz toda a diferença também. É um processo, né, doutor? Não é só a doença em si, Exatamente. né? É todo um conjunto de toda uma situação que a pessoa passa ali e ninguém escolhe ter doença, né? A Exatamente. pessoa, infelizmente, ela acontece e aí, às vezes, as pessoas não estão, a maioria das vezes a gente não está preparada e acaba aí mudando Sim, uma série de setores da nossa vida sem a exatamente. gente querer, né? É assim com todo mundo, inclusive com os médicos, enfermeiros, com todo mundo. É. Não é diferente. E, doutor, quanto tempo que dura uma cirurgia de parótide? Eu sei que é Vai muito variável, né? variado, né? É. Mas quanto tempo normalmente que dura uma cirurgia de Vai parótide?
depender muito da localização e daquelas características do tumor. Então, em média, a gente vê em 2 a 3 horas, em média. Mas já teve cirurgias mais superficiais, que alguns cirurgiões preferem não dissecar o nervinho facial, porque não teria tanto benefício, seria um risco desnecessário, naqueles casos que o tumor é mais periférico, quase na bordinha da parótida. Então, você pode tirar só o nódulo. E aí tem alguns casos que o cirurgião consegue fazer 30, 40 minutos. Já nos casos um pouco maiores, ou que tem a suspeita se é câncer ou não, ou se está mais próximo do tronco do nervo facial, da origem dele na base do crânio, aí não, você vai ter que ter mais cuidado, vai ter que dissecar o nervinho, e aí aumenta muito tempo. Naqueles casos que são suspeitos para maligno, ou que o tumor já está com extravasamento, está pegando a vizinhança, está infiltrando, aí é mais difícil, porque o cirurgião vai parar para ver se algum ramo do nervo facial está acometido, se adianta tentar preservar. Às vezes o paciente já perdeu toda a função do nervo facial, então não tem mais função, não vai ter esse cuidado tão grande com o nervo facial. O cuidado é mais o controle oncológico, de tirar o tumor como um todo. E aí todas essas variáveis vão atuando. Às vezes o cirurgião tem um monitor de nervo que dá mais segurança e ele acaba operando um pouco mais rápido, com mais segurança. Às vezes não é a realidade, principalmente se falando do SUS. Alguns convênios também não autorizam. Particular é mais caro, é outro custo para o paciente. Então, são realidades diferentes. Às vezes até de um estado para o outro muda essa disponibilidade. Mas eu diria que, em média, se eu tivesse que colocar uma média geral, em torno de 2 a 3 horas. Casos maiores, que o tumor pode crescer tanto, que aí ele vai crescendo em direção à base do crânio, aí tem que chamar a participação de outras equipes, como o otorrino, para mexer no osso temporal, o neurocirurgião, o cirurgião plástico. Aí são cirurgias que muitas vezes demoram mais do que 18, 20 horas, e aí fica a dica de fazer em hospital escola, como o Hospital das Clínicas, aí em São Paulo, os hospitais universitários em Recife, Fortaleza, porque se exige um nível de complexidade maior, que essa estrutura de escola, de universidade, faz diferença. Doutor, como que é a alimentação no pós-operatório dessa cirurgia? Porque tem algumas cirurgias que são mais extensas, como o senhor falou, e exigem um cuidado maior, né? Isso. Vai depender, essa questão de evolução da dieta depende muito de cirurgião para cirurgião. Tem alguns que, e do anestesista também. Tem alguns cirurgiões que gostam de evoluir a dieta mais rápido ou não. Mas, de uma forma geral, o interessante é que a cirurgia de cabeça e pescoço, mesmo as maiores, não tem muita repercussão sistêmica. Diferente de uma cirurgia de abdômen, uma cirurgia de vesícula, por exemplo, que aí vai mexer no peritônio e acaba tendo mais náuseas, atrapalha o padrão respiratório. Cirurgia de cabeça e pescoço, geralmente o paciente consegue, no primeiro dia, já ter uma dieta leve, para que não a gente evolui no primeiro dia pelo risco de náusea e vômito, devido também pela anestesia geral. Mas a partir do primeiro dia pós-operatório, o paciente já está mais esperto, está andando, tudo normal, já pode ter uma dieta mais próxima da livre. Mas claro que isso vai depender se o paciente é hipertenso, diabético e da experiência de cada cirurgião. Mas, de uma forma geral, não muda muito a dieta. Só no primeiro dia, devido à anestesia geral, o paciente fica mais sonolento. A partir do primeiro dia pós-operatório, uma dieta mais livre. E o paciente já pode comer quase, ou se não, uma dieta normal. Vou fazer uma pergunta muito específica, porque tem muita gente que chega com esse desconforto. Sim. Doutora, operei não só a parótida, mas a submandibular, sublingual Sim. também. E quando eu vou consumir ácido cítrico, Sim. tem um desconforto maior. Isso existe mesmo, doutor? Por que isso existe? Essa queixa a gente vê mais quem tem inflamação crônica das glândulas salivares, ou tem um cálculo, às vezes uma inflamação crônica, que aí a secreção ácida aumenta a produção de saliva e acaba trazendo esse conteúdo da parótida com inflamação, com infecção, a pessoa sente um gosto diferente. Eu acredito, assim, no meu dia a dia que eu vejo e que a gente vê de uma forma geral. Se está sentindo um gosto diferente, alguma coisa está fora do esperado. Então, vale a pena investigar direitinho. Porque se o tumor foi retirado de uma forma adequada, principalmente se falando de glândula submandibular e sublingual, não é para ter gosto de nada, porque já foi retirado todo o conteúdo. Agora, um novo universo, um novo capítulo assim, da cirurgia de cabeça e pescoço são as doenças inflamatórias, os cálculos da glândula submandibular, que aí você vai ter que avaliar com o seu cirurgião. Vale a pena operar? Vai fazer uma cirurgia endoscópica?
vai ter que tirar a glândula toda, aí você pode ter alteração desse gosto amargo, essa alteração de acordo com a alimentação. Doutor, o senhor falou de tirar a parótide, de tirar a glândula salivar. Sim. E a pessoa que tira a parótide inteira, né? Porque tem gente que tira Sim. metade e tem gente que tira inteira. A gente perde a função e a saliva fica normal. O que acontece? Como se perde tecido, diminui a produção de saliva naquele órgão que foi operado. Mas tem as outras glândulas, tanto a parótida quanto a lateral, quanto as outras glândulas maiores e as menores, que elas vão suprir e vão dar conta, vamos dizer assim. E, na verdade, no dia a dia a pessoa não sente, não. Ou, pelo menos, não deveria sentir. Porque essas coisas são meio subjetivas, né? E variam de uma pessoa para outra. Às vezes a pessoa pode reclamar de alguma coisa diferente, que às vezes o próprio cirurgião não tem como avaliar por ser uma queixa subjetiva, né? Mas, de uma forma geral, não. Não é para sentir mudança na qualidade de vida quanto a isso. Doutora, a pessoa operou, tá ali, saiu lá com o curativo, ou às vezes nem sai com o curativo. Sim. Quanto tempo que dura o pós-operatório? Eu sei que é muito relativo, mas tem Sim. gente que, assim, segundo ou terceiro dia já quer limpar a casa, arrastar móvel. Como que faz? Qual que é o tempo, assim, muito por cima que ela tem que ficar de recuperação? Isso aí, pessoal, depende da experiência do cirurgião e como foi a sua cirurgia. A cirurgia mais tranquila, a regra geral é que o paciente tem uma cirurgia tranquila e ele se sinta-se bem, nem precisa muitas vezes tomar analgésico. Uma boa parcela tem que tomar analgésico, mas analgésico mais leve, não precisa tomar medicação mais forte. Então, no dia a dia, o paciente vai estar tão bem no pós-operatório que ele vai querer fazer as coisinhas do dia a dia dele, principalmente cuidar das coisas de casa, ou quem tem uma vida mais corrida no trabalho vai querer voltar da aula, fazer as reuniões ou participar de algum trabalho, às vezes até online. Mas a minha dica que eu dou é não tenha pressa, porque esse processo de cicatrização, ele pode ser afetado, como eu falei, até pela mímica facial, pela expressão. O clássico é pegar em peso, fazer esforço e arrebentar os pontos. Mas, às vezes, um estresse, uma raiva, às vezes até forçar muito, rir demais, pode esticar um pouquinho a cicatriz e a cicatriz ficar mais grosseira. Tem alguns pacientes que têm uma tendência já conhecida, né, de fazer uma cicatriz exagerada, hipertrófica, ou até o queloide. Então, essa regiãozinha da orelha, é bem comum ter queloide, que é uma cicatrização que passou do limite e fica como se fosse um tumor no lobo da orelha ou nessa região cervical. E aí esse repouso, no mínimo nos 15 primeiros dias, faz toda a diferença. Por desencargo de consciência, na minha realidade aqui, eu acabo deixando 30 dias para o paciente conseguir ficar mais tranquilo. Mas a maior parte do serviço gira em torno de 2 ou 3 semanas de repouso. Porque o pessoal, normalmente aqui em São Paulo, o pessoal dá 15 dias, né? Que até por lei também, só até 15 dias no atestado médico, né? Sim. Mas aí a pessoa, dá 2, 3 dias, ela vê que tá, porque é a primeira coisa que fecha a pele, né? Então a pessoa vai falar, ah, não, vou pra vida. E aí acaba estourando os pontos e acaba até uma coisa que era mais tranquila, acaba até protelando, prolongando isso e indo no médico de novo para fazer ponto de novo. Eu vejo, infelizmente, várias pessoas que fazem isso. Viu? Exatamente. Geralmente, a cicatriz aqui fica muito boa, até porque esconde no cabelo, né? Não dá para ver nada. O que fica um pouquinho mais visível é essa parte da curvinha atrás do pescoço, porque ela foge um pouquinho da linha de força da cicatriz. É justamente aqui que pode arrebentar o ponto. E aí tem que ter cuidado. Outra coisa que a gente acabou não esquecendo, que é uma coisa que eu falo no consultório, quem vai operar, é que o tumor na parótida, ele é um nódulo, uma bolinha, vamos dizer assim, ele tem um volume mais superficial, mas ele tem a parte profunda. Então, quando o cirurgião vai operar e vai tirar todo esse conteúdo, ele acaba tirando um pouco mais, que a gente chama de margem oncológica, fica um espaço vazio, que é isso que a Vanessa falou, que cicatriza por fora, mas por dentro fica um espaço. É como se fosse um espaço que é preenchido por líquido, tecido cicatricial, processo de cicatrização relacionado à cirurgia. Então, é comum os pacientes reclamarem, antes eu tinha um carocinho e agora ficou fundinho, ficou baixo. É assim mesmo, pessoal, porque tirou, então você sente mais a mandíbula, o osso, a região que fica abaixo da parótida. Com o tempo vai melhorar a cicatrização, vai preencher. Mas fica mais baixinho quando você compara em relação ao outro lado. Faz parte e, na verdade, assim, no dia a dia,
não atrapalha tanto sua vida, só a questão estética que você percebe que é diferente. Imperceptível, doutor. Acho que nos primeiros meses fica mais fundinho, mas depois vai preenchendo e hoje Exatamente. mesmo, se eu falar que eu operei, ninguém percebe. A não ser a cicatriz que é mais visível no pescoço, né? Que Sim. ela fica mais visível, acho que pela articulação, né? Que a gente manipula bastante, mas se não, ninguém percebe. Que É. é bem tranquilo. Falando de cicatriz, já vou pegar aqui. Muita gente, doutora, depois que opera, e assim, é 3 dias de cirurgia, não é uma semana, é 3 dias de cirurgia. Quero passar a pomadinha para poder ficar bonitinha a cicatriz. Sim, Ninguém se preocupa com o pós-operatório, a pessoa se preocupa com a cicatriz. sim. Pode, doutor, passar com 3 dias Isso. de cirurgia a cicatriz? Vai depender da experiência do cirurgião. Vai ter cirurgião que faz o curativo simples e pede para você trocar 2 vezes por dia, por exemplo, que a princípio não se deve usar essa pomada a ajudar na cicatrização logo de imediato, porque a cicatriz está aberta ainda, vamos dizer assim. Então, primeiro tem que ter esse fechamento. As primeiras etapas da cicatrização, que são relacionadas a manter a força, a tensão. Essa remodelação, que é o que é mais relacionado à estética, é no segundo momento. Então, no primeiro momento é ajudar a pele a cicatrizar no intuito de fechar a ferida operatória, não entrar bactéria e não ter infecção. Então não adianta passar coisas diferentes. No segundo momento, e aí geralmente em torno de 15 dias, alguns cirurgiões preferem 1 mês, aí você pode usar uma pomada específica para cicatrização, para ajudar. Tem outros cirurgiões que fazem um curativo com material de silicone, um curativo especial, que ele funciona como se fosse um ponto falso. E aí acaba que ele cola por cima da cicatriz e esse material segura, vai ajudar a diminuir a tensão da cicatriz. E alguns materiais desses especiais, às vezes ficam 7 dias e você não precisa ficar trocando o curativo. Tem outros cirurgiões que fazem vamos dizer assim, um curativo mais complexo que ajuda na drenagem linfática para não ter aquele seroma ou edema no rosto. Então, nesse aspecto, com relação a qual e como vai fazer o curativo, tem que perguntar ao seu cirurgião. E a dica é, siga a orientação dele, porque se der alguma coisa errada, que às vezes acontece alguma complicação, que graças a Deus não é comum, mas se acontecer é importante que você dê um retorno para o seu cirurgião, até para ele saber como conduzir. Geralmente essa cirurgia não infecciona, geralmente é tranquila com relação a isso, mas a estética vale a pena ter esse cuidado para ficar uma cicatriz bonita e que não atrapalhe o seu dia a dia. Eu sempre falo que cada médico tem uma forma de conduzir, né, Uhum. doutor? Tem médico que faz aquele ponto interno, tem médico que faz Isso, aquele ponto externo, tem médico que usa aquela cola cirúrgica, isso, né? E cada um tem aí uma forma de tratar, né? Não é uma receita de bolo, né? Aí tem gente que fica com exatamente. curativo, tem gente que não fica, tem gente que pode molhar o curativo, tem gente que não pode. Então, é uma série. O certo mesmo é você pegar a orientação com o seu médico, né, Isso. doutor? Algumas dicas simples que fazem a diferença. Faça repouso no primeiro mês da cirurgia, principalmente nos primeiros 15 dias, não só do esforço físico de pegar em peso, mas relacionar também as fortes emoções, seja rir, seja ter raiva, porque estica um pouquinho. E com relação, isso a gente fala com relação à largura da cicatriz, para a cicatriz ficar mais fininha, mais delicada. Com relação à cor da cicatriz, que é uma coisa que chama atenção, principalmente quem é mais jovem, às vezes os branquinhos, quem tem um tom de pele mais claro, ficam com a cicatriz rosada, mais vermelhinha. Os moreninhos ficam com a cicatriz mais marronzinha. E aí essa cicatriz com a corzinha diferente é esperado nos primeiros dias e vai melhorando com meses, principalmente nos 6 primeiros meses. Às vezes até 1 ano, 1 ano e meio, essa cicatriz vai ficando mais delicada. E aí a dica é você protegê-la da luz, porque a luz, seja o sol, que é o principal vilão, mas muitas vezes a luz da tela, do computador, do celular, pode ajudar essa cicatriz a ficar mais escura. Então vale a pena usar o protetor, não só na cicatriz, né, para proteger do câncer de pele, que é uma realidade nossa aqui no Nordeste, mas à noite passar na cicatriz para ajudar. E aí vai ficar mais clarinha, com um tom de cor mais parecido com o normal. Aí fica muito bom. E a cicatriz, estamos falando de cicatriz, doutor, e a cicatrização interna? Sim, Porque a externa é rapidinho, que é a sim. pele, né? E a interna, doutor?
doutor? Quanto tempo que demora aí O essa estabilização interna? principal é em torno de um mês. Vamos dizer assim, que você já pode voltar para a academia e pegar peso, fazer o crossfit ou fazer sua maratona, vamos dizer assim. Eu tenho alguns pacientes que fazem maratona, eles perguntam. Mas alguns fios que a gente usa na cirurgia ficam por mais tempo, ficam até 3 meses. Vai depender de qual fio que o cirurgião use. Então é comum, às vezes, o paciente movimentar a cabeça, ou no caso até de cirurgia de tireoide, quando vai deglutir, sente que tem um negócio prendendo, meio amarrando. Isso muitas vezes é o fio que está aí segurando algum ponto, alguma região da ferida operatória. E vai sumir, vai melhorar essa sensação depois de uns 3 meses. Alguns pacientes até gostam de ficar fazendo a massagem, como se fosse o que o pessoal às vezes até faz como drenagem linfática, vamos dizer assim, que refere que tem uma melhora. Mas o importante é entender que vai melhorar, gira em torno de 3 meses, e o importante é que depois desse um mês você vá voltando à sua vida normal, para você não ficar com muito medo ou deixar de fazer alguma coisa na sua vida devido ao tratamento cirúrgico. Uhum. Doutor, você falou da atividade física, então Sim, normalmente se tudo der certo, em um mês a um pessoa mês de já vida consegue normal. pegar peso. Isso. Entendi. Alguns cirurgiões vão liberar em 15 dias. Aí a importância de conversar com o seu cirurgião. Depende muito de cada um. É, Nunca vi, é. 15 dias é Tem, muito rápido. tem É, outros pacientes que preferem 3 meses. Aí já é demais. Não, pode voltar antes. uhum. Doutor, depois que a pessoa operou, já passou aí toda a cirurgia, já passou o Sim. pós-operatório, não precisa mais fazer acompanhamento ou precisa fazer Tem que acompanhamento? fazer, principalmente naqueles tumores malignos, uma regra geral na oncologia, você acompanhar de 6 em 6 meses por 5 anos. 5 anos. Tem variação, dependendo se a cirurgia foi mais complicada ou menos complicada, se vai ter que fazer algum tratamento adjuvante, se teve algum problema na cicatrização, você pode vir mais precoce. E com o tempo, o cirurgião vai lhe soltando, certo? Doutor Tiago, uma vez que eu tive um tumor benigno na parótida, eu posso ter na outra parótida? Não é o comum, não é o dia a dia. Destacando só aquele tumor de Warthin, que é relacionado ao cigarro, que às vezes pode ter, então tem que acompanhar mais tempo. Os tumores benignos, no caso do adenoma pleomórfico, como tem aquela chance de voltar, de recidiva, eu gosto de acompanhar um tempinho mais, um tempinho maior. Então, 1 ano, 2 anos, mesmo ele não sendo um tumor maligno, oncológico. Mas, de novo, vai depender da experiência do seu cirurgião. A regra é, oncológico, deu câncer, infelizmente, tem que fazer um acompanhamento por um período, com uma certa frequência, em torno de 5 anos. Eu sempre falo que não custa nada, a gente vai fazer lá o check-up anual, que na Sim, verdade a gente deveria, né? Quem não faz deveria fazer. Incluir lá pelo menos um ultrassom, né? Para saber se está tudo exatamente. bem, né? Infelizmente, mesmo depois de muito tempo, pode voltar. Eu já vi casos de 10, 15 anos, É, pessoas voltam e infelizmente acaba acontecendo, né? exatamente. Então, acho que não custa nada, né, doutor? Fazer um Isso, ultrassom ali, anual, só para tá tudo bem. Só para saber isso. se tá tudo bem. E ultrassom, geralmente a gente pede ultrassom cervical, aí o médico do ultrassom ele vai olhar outras coisas, vai dar uma olhada na tireoide, vai dar uma olhada nos linfonodos e acaba vendo mais coisas que essa tranquilidade vale a pena fazer ultrassom. Tem uma pessoa que fez uma pergunta legal aqui, ó. A pessoa que fica com paralisia, Sim, né? Quando ela pode acontecer, ela sim. também pode retornar à atividade normal em Pronto. 30 dias, doutor? Aí a minha opinião é que eu acredito que ela tem que priorizar o tratamento. Então eu prefiro que ela não volte e ela foque no tratamento com a fonoterapeuta, que aí vai fazer exercícios, vai estimular, porque geralmente não só o nervo facial, o nervo laringeu da tireoide e outros nervos, ele tem uma praxia, ele para de funcionar um tempo, mas ele volta a funcionar com o estímulo certo até 4 ou 6 meses. Então eu prefiro que o paciente não retorne ao trabalho e vá focar no tratamento. Então, geralmente eu dou um atestado um pouco maior no início já foi um mês da cirurgia, né? No caso, mais 3 meses, para dar essa oportunidade dela concentrar nesse tratamento e tentar reabilitar o quanto antes. Voltando antes, recuperou antes, pode até retornar ao trabalho antes. Mas geralmente eu prefiro que ela fique em casa só focando no tratamento. Aí a dica, pessoal, isso aí é importante conversar não só com o seu cirurgião, mas no setor do seu trabalho. Às vezes a empresa que tem uma estrutura maior vai levar você para o médico do trabalho. Aí vale a pena você conversar com o médico do trabalho, explicar a sua situação
para ele entender e lhe ajudar também. Eu sempre falo que, até mesmo na paralisia, Sim, doutor, a pessoa, sei lá, ela faz algum crossfit sim, mesmo, ela até o movimento do rosto sim. repetitivo pode causar aí mais protelar o tratamento dela de paralisia facial, né? Eu faço as lives com as fisioterapeutas e elas falam que qualquer tipo de mímica facial Sim. exaustivamente pode até prolongar a paralisia facial, né? Vai fadigando e aí já não está funcionando direito, né? Aí complica outra coisa. Então, nesses casos que tem paralisia facial, a dica é acompanhamento multidisciplinar, não só com seu cirurgião, mas o fonoterapeuta. Tem alguns fonoterapeutas que têm mais experiências nessa parte de reabilitação do nervo da face. Então, vale a pena você ver tanto com o médico que você operou, quanto com outros pacientes que passaram por isso e tiveram uma boa resposta. A importância do canal, porque aí você ajuda, né, divulgando e levando a informação para as pessoas. Vou fazer a pergunta de milhões. Eita. Por que a gente desenvolve tumor de parótida? Da onde que Então, esse bichinho sai? a gente não tem essa resposta de uma forma clara. A gente acaba explicando que tem um fator genético, mas, por outro lado, a gente não vê obrigatoriamente outras pessoas da família com a mesma doença. O que a gente vê, que sabe como principal vilão, é o cigarro naquele tumor de Warthin, especificamente. O adenoma pleomórfico, o adenoide cístico, a gente não tem essa resposta. E aí fica naquela dúvida. Já que eu tive uma vez, eu posso ter de novo? Né? Já que eu tenho essa tendência, já tive uma vez o tumor, pode ter um segundo? Teoricamente sim, mas não é o que a gente vê no dia a dia do consultório. Então a probabilidade de você ter um segundo tumor é bem menor. Então não foi nada de errado que o paciente fez que teve o tumor ou o câncer na parótida. Isso é importante até para a pessoa aos poucos ganhar confiança, né? E voltar à sua vida normal. Eu pergunto isso porque a primeira sensação que a gente tem é o que eu fiz? Da onde Exatamente. eu errei? Qual foi o motivo? Eu sou nova, eu sou jovem, não bebo, não fumo, né? Exatamente. Que muitas pessoas não fumam, né? E acabam desenvolvendo e aí acabam tentando achar uma justificativa e infelizmente a medicina ainda Não tem. não tem essa explicação, É. né, doutor? O que a gente pode fazer é isso para todo mundo, ter uma vida saudável. Se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física, isso é comprovado cientificamente que não só os tumores de cabeça e pescoço, mas todos os tipos de câncer têm uma boa resposta, diminui o risco de você ter. E eu sempre chamo a atenção que existem outras doenças que são mais comuns que os cânceres, os tumores na região da cabeça e pescoço. São as doenças do coração, coronariopatia, diabetes, problemas das taxas, colesterol, triglicéridos. Então, essas medidas de boa qualidade de vida vão atuar também nessas outras doenças. E, infelizmente, ainda na medicina, se eu colocasse todas as doenças que já se sabe que existem, muitas delas a gente não sabe o porquê de que a pessoa desenvolve. Mas, na área da cirurgia de cabeça e pescoço, as que, vamos dizer assim, as mais cruéis, as que matam mais, são causadas por cigarro e bebida. Então, por isso que no Julho Verde, todo ano, toda a campanha, a gente sempre está batendo no cigarro e na bebida, porque se tirar o hábito de fumar e de beber, muitas pessoas vão escapar do câncer, principalmente de boca, câncer de garganta, câncer de laringe. Na parótida, a mensagem que fica é prevenção no intuito de você desconfiar que tem uma alteração, uma bolinha que não ficou boa, fazer o diagnóstico precoce e fazer uma cirurgia o mais rápido possível para mexer menos no nervinho e ter um índice de cura melhor. Eu ia finalizar, mas eu achei uma pergunta interessante aqui, ó. A pessoa pode tirar a parótida inteira. O Sim, tumor pode voltar aí naquela região ou volta do outro lado, doutor? teoricamente a doença é de um lado, então vai depender do tipo do tumor. Se for aquele tumor de Warthin, não é que o tumor volta do outro lado, é um segundo tumor do mesmo tipo. Mas se for adenoma pleomórfico ou um adenoide cístico com câncer, ele pode voltar naquela região que já foi operado. Por isso, pessoal, que não só para a cirurgia de parótida, todo o procedimento, toda a biópsia, todo o material que você tirar com determinado método, tem que mandar para estudo anatomopatológico. Infelizmente, ainda acontece muito dos colegas, às vezes, muitas vezes não especialistas, tiram uma lesão de pele, por exemplo, e despreza. E aí você perde a oportunidade. Parótida é mais difícil disso acontecer. Mas, por incrível que pareça, de vez em quando ainda chega aqui na nossa região algum médico que fez uma biópsia,
achando que o tumor de parótida era uma lesão de pele, um cisto sebáceo, por exemplo. E aí tira e não manda para a biópsia. Então, além de fazer errado o procedimento, deixou passar a oportunidade do diagnóstico. Então, tirou um fragmento de qualquer parte do seu corpo, as meninas que faziam preventivo, os homens que vão no urologista, lesões de pele, tem que mandar para a biópsia, para ter certeza. Mas geralmente não é que o tumor volte do outro lado. Geralmente é um segundo tumor. Eu não tenho, eu queria ficar fazendo mais pergunta aqui. Eu não tenho mais tempo, infelizmente. No Instagram acaba de... Olha, doutora, eu queria mais uma vez agradecer. Eu espero que volte mais vezes. Tem bastante coisa de parótida para falar. Tem doença da parótida, tem as outras glândulas salivares, tem linfonodo, que o pessoal vem aqui também por causa de linfonodo, enfim. Então, aqui é um mundo das coisas que não é dita, né? Exatamente. Porque, infelizmente, é difícil ter informação. São informações muito específicas e as doenças, em geral, as glândulas salivares, elas não são frequentes, né? Não são tão comuns, por isso que elas não são populares, então elas não são divulgadas por conta disso, né? Então, mais uma vez, doutor, obrigada. Eu espero que o senhor volte, tenha mais um tempinho aí na sua agenda para voltar várias vezes, tem mais assunto para falar. E obrigada, doutor. Obrigada Eu de que verdade. agradeço a oportunidade nesse contexto do Júlio Verde também e parabenizo aí por tudo que você já passou, venceu e hoje ajuda a tantas pessoas, né? A ter um caminho mais assertivo, um caminho mais rápido para ter menor complicações e ter um índice de cura maior. E só para concluir, até Vivian fez uma pergunta. Se você por acaso tem alguma lesão, algum tumor que porventura não encontrou um médico especialista, a ideia é você sempre procurar os centros maiores ou os serviços de escola. Então, se você não está encontrando um cirurgião, um especialista na sua área, não tem, hoje o Google, a internet ajuda muito, procure os centros universitários, que aí geralmente você consegue ter uma direção mais correta e economizar tempo. As pessoas ficam perdidas às vezes, né, doutor? Porque às vezes tem nódulos muito específicos que acabam passando em vários especialistas, aí passa desapercebido também, aí até chegar no cabeça e pescoço é difícil, né? Eu também, foi a mesma coisa, é por isso que hoje eu divulgo o máximo, porque até eu saber que existia cabeça e pescoço, Exatamente. saber que tinha parótida, né? Foi um longo caminho durante anos, então quando chegam em vocês, por isso que os cânceres de cabeça estão evoluídos, né? Estão tão avançados, né? Mas olha, doutor, obrigada. Eu espero que agradeço. A gente fica ligadinho no Instagram do doutor, que ele está fazendo bastante conteúdo de Júlio Verde, né? Eu fico de olho, né? Vai ter muita coisa. De olho. Então, eu só queria demais agradecer e volte mais vezes, doutor. Vamos combinar. Muito obrigado, pessoal. E boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, doutor. Boa noite, gente. Tchau, tchau, doutor. Boa noite. Obrigada. Tchau. Gente, obrigada a todo mundo que participou, fez perguntas. Muito obrigada pela participação. Vou deixar a live salva, tá? Vai ficar aqui no meu Instagram. Vou compartilhar ela com o Instagram do doutor também. E eu vou disponibilizar ela no canal do YouTube só na quinta-feira, porque hoje eu soltei um vídeo novo, tá? E semana que vem tem mais live, tá bom, gente? Semana que vem eu vou falar sobre reconstrução dos nervos faciais com um cirurgião plástico. Muito obrigada para todos vocês. Tchau, até a próxima.